E aí, tudo bem? Professor Renato Baggio mais uma vez na área para a gente continuar falando daquele nosso assunto de reported speech. Pois é, nem é tão difícil assim, certo? Basta você fazer as coisas certas, estudar aquilo que vai te dar fundamentos para dar conta. Mas o mais importante realmente é você se colocar na situação e imaginar tudo acontecendo, porque daí é bastante parecido com o português. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto que decorre, ou seja, decorrente, que nasce daquele assunto do reported speech. Estamos ainda dentro do escopo do reported speech, só para isso ficar claro para você, tá bom? Que é o que? Olha aqui, ó. As perguntas indiretas. Perguntas indiretas. Pois é, na verdade a gente vai continuar falando sobre repetir algo que alguém disse, só que será agora sempre uma pergunta. E aqui a gente vai ver como que a gente comete um errinho bobo por falta de atenção nessas questões aqui, tudo bem? De qualquer maneira, ainda consiste em você se projetar na situação, imaginar aquilo acontecendo, para depois repetir o que alguém perguntou. Afinal de contas, na aula de hoje, a gente vai estar falando sobre perguntas. Então vamos lá, olha só. As indirect questions, que há quem pronuncie como indirect. Tanto faz, tá? Indirect questions ou indirect questions, tá? Elas são tipos de perguntas que seguem regras um pouco diferentes na língua inglesa. Nós temos dois tipos e eu vou te mostrar os dois tipos hoje, tá? Enfim, mas estamos dentro do escopo do reported speech. A gente viu como que é repetir algo que alguém perguntou, mas vamos tentar entender o que é uma indirect question. Vamos lá, olha só. Imagine que alguém vem assim, ele disse, lembra sempre? Ele disse, em português a gente usa dois pontos, no inglês você pode usar uma vírgula ou os dois pontos. Ele disse, vírgula, abre aspas, onde está o Bob? Onde está o Bob? Bom, se é uma pergunta, fica assim. Isso aqui está bem dentro do que nós vimos na nossa aula anterior do reported speech, tudo bem? Ele perguntou onde o Bob estava. Bom, primeira coisa que a gente vai perceber que acontece aqui é o seguinte erro, tá? Vamos repetir aquela frasezinha ali, ó. He said, tá? Where is... Eu vou desmembrar aqui o is, tá? Para ficar bem claro aqui, ó. Que eu preciso desse is aqui, ó, que tá com um apóstrofo aqui, ó, para você enxergar lá que ele é o verbo to be. Tudo bem? He said, where is Bob? Tudo bem. Olha só, aí quando eu for repetir a pergunta, eu vou dizer ele perguntou. E como aqui não está dizendo para quem foi perguntado, eu não vou precisar assim dizer he asked me, he asked them. Ah, ele perguntou para mim, perguntou para eles, para ela, tá? Não vai precisar. Mas olha só. Vamos pegar esse pedaço aqui, é só essa pergunta aqui, ó, e jogar ela aqui, ó. Where is Bob? Você concorda que na verdade é uma pergunta, então o verbo to be passou para frente? Vamos pegar aqui uma coisa mais fácil de dizer, tá bom? Olha só. Bob is happy. Ó, só para você entender o raciocínio. O Bob está feliz. Se eu quiser transformar isso em pergunta, lembra como é que eu fazia? O is passa para frente. Em toda pergunta o verbo to be passa para frente. Então ele ficaria assim, ó. Is Bob happy? Tá bom? Então veja que na pergunta, ó, o is passou para frente. Por isso que ele está aqui na frente. Tudo bem? Mas agora, quando eu vou fazer essa indirect question, ó, caiu o ponto de interrogação. Se caiu o ponto de interrogação, eu não vou poder continuar deixando o is na frente. Veja, caiu o ponto de interrogação, ó, eu vou fazer o caminho de volta. O is vai ter que voltar para depois do Bob, para onde ele estava, porque deixou de ser pergunta, é uma frase afirmativa. Então, o is vai voltar para cá, quando eu for fazer isso. Tudo bem? Aí ficaria assim, ó. He asked where Bob is. E aqui tanto faz, eu vou colocar as duas opções para você, ó, where Bob is. Ah, mas por que na telinha aqui tá o was? Por causa daquela mesma questão que a gente trabalhou no discurso indireto. Veja, eu não sei quanto tempo se passou até eu repetir o que a pessoa perguntou. Então vamos lá. Estou no ambiente de trabalho no qual o Bob trabalha comigo. Aí eu pergunto para alguém, onde está o Bob? A pessoa fala, não sei. E aí outra pessoa me viu e pergunta assim, tá, o que o Renato quer saber? Bom, eu continuo querendo saber onde ele está. Então a pessoa vai dizer assim, ó, ele perguntou onde o Bob está, certo? Opa, aqui esse cara cai, né? Deixou de ser pergunta, é afirmativa, tá? He asked where Bob is. Tudo afirmativa. Ele perguntou onde o Bob está. Mas vamos imaginar que se passou muito tempo.
E aí sim, sei lá, se passou uma semana e tal, e alguém chega pra mim e fala assim, ó, puxa vida, eu vi que você estava perguntando, né, sobre o Bob, o que que era? Eu falei, não, eu só queria saber onde ele estava. Então, ó, ele perguntou onde o Bob estava. Então, na verdade, essa história do verbo ficar no presente ou ir para o passado depende de quanto tempo você vai considerar que vai demorar para a pessoa repetir o que você perguntou, né? Ou aqui o que ele perguntou. Tudo bem? Então, como eu te disse, os materiais, eles tradicionalmente gostam de jogar o verbo um pouquinho mais para o passado. Mas aí depende de você. Você vai repetir, né, aqui a pergunta no mesmo instante para outra pessoa? Ou você vai repetir uma semana depois, um mês depois, tudo bem? Mas eu quero que você entenda, e esse raciocínio aqui é super importante, porque é que na hora de eu transformar numa afirmativa, o verbo voltou. Ele estava na frente do Bob, ele ficou depois, tá vendo aqui, ó? Porque deixou de ser pergunta. E é aqui que a galera costuma pecar bastante, que a galera costuma errar, né? Então vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos aqui, olha só. A gente tem que cuidar de 3 coisas que a gente já sabe, na verdade isso é só uma revisão para você. Tudo bem? Primeira coisa, vamos lá, olha o exemplo. Onde é o banco? Eu vou fazer de novo aqui com vocês o raciocínio para você ver. Porque não me custa nada, o importante é você entender. Olha essa frase. Onde é o banco? Where is the bank? Tá bom? Agora veja só, eu posso transformar essa pergunta aqui numa outra. Ó, vou tirar o pronome interrogativo daqui, ó, da frente, fico só com esse pedaço aqui, ó. E pergunto assim, ó. Is the bank near? O banco é perto? Então veja o que está acontecendo aqui, ó. O is passou para frente do the bank porque é uma pergunta. Então eu posso perguntar onde é o banco? Ou o banco é perto? Is the bank near? Ou o banco está aberto? Coisas assim. Na hora em que eu for transformar isso numa indirect question, o que vai acontecer? Ó? Em vez de dizer is the bank, que está no formato interrogativo, certo? Eu vou transformar isso para afirmativa. Vai ficar o quê? The bank is, sei lá, qualquer coisa. Mas eu só quero que você observe isso. A posição do meu verbinho aqui, ó, do verbo to be, por que está na frente quando eu faço a pergunta e volta para trás de the bank quando deixa de ser pergunta. Normal, isso é fundamento natural do idioma. A gente passa o verbo to be quando quer fazer uma pergunta. Agora olha como é que fica aqui, ó. Ele me perguntou onde o banco era. Por quê? Bom, primeiro porque o is voltou lá para trás, certo? Ó, is the bank? Agora o is voltou lá para trás. Então essa perguntinha aqui, ó. Ele me perguntou, isso já está escrito lá no slide, onde o banco... Bom, aí depende. Tanto faz eu deixar is ou was. Opa, não tem esse cara aqui. Eu venho no embalo, né? Ó, he asked me where the bank is. Ele me perguntou onde é o banco. Ah, mas se passou muito tempo de quando ele me perguntou. Então tá, então joga o verbo um pouquinho para o passado. Então eu estou reforçando esse raciocínio para você entender nos próximos exemplos por que o verbo vai para depois, passou a ser uma frase afirmativa, e por que aqui no nosso slide ele está indo para o passado? Porque o normal é isso, considerando que a gente não está apontando aqui quanto tempo levou entre a pessoa perguntar onde é o banco e outra pessoa repetir o que essa pessoa perguntou, né? Ele perguntou onde o banco era. Tudo bem? Tranquilo, né? Então, como a gente pode ver, a ordem das palavras se assemelha de uma frase afirmativa porque é uma frase afirmativa. É por isso que a gente está falando da posição do verbo, tudo bem? Poderá haver mudança do verbo para o passado, vai depender do contexto, vai depender de quanto tempo se passou entre você ouvir a pergunta e você repetir, que é o que eu estou pontuando tão forte aqui. E, claro, o verbo asked vai ser usado porque é uma pergunta, tudo bem? Certo? Bacana, não? Bom, vamos para alguns casos então para a gente trabalhar aqui, ó. Dá uma olhadinha. Where does Bob live? Vamos entender o que aconteceu, porque aqui eu tenho does do presente e aqui eu tenho lived. Então tá, vamos para o nosso slide aqui, para o nosso flip chart aqui, ó. Dá uma olhadinha. Tranquilo, né? Ó, o Bob mora, fica assim. É Bob? É. Does Bob live? Tá? O que a gente sabe aqui, ó? Que quando é uma pergunta, eu uso o auxiliar do ou does no presente. Bob é ele é he, certo? Então, se eu fosse fazer uma frase afirmativa, seria assim, ó. Bob lives, sei lá, aqui, here, pronto. O Bob mora aqui. Você lembra que na regrinha do Simple Present tem a regrinha do S com he, she, it. Vamos lembrar?
I work, you work, he, she, it works. Então, Bob lives. Tudo bem? Se eu quiser fazer a negativa desta frase, o Bob, que continua sendo o pronome he, não combina com don't. Daí eu vou usar o doesn't. Lembra disso? E aí, olha o que acontece. Olha o que acontece. Como eu já usei a regra do S aqui, o verbo não tem mais S na negativa. E a mesma coisa acontece na pergunta. Na pergunta eu posso ter pergunta afirmativa com does ou com doesn't. Mas veja só, o Bob mora aqui. Agora ficou muito claro, né? Ó, does Bob live here? E de novo, o does já tem S, não tem S no verbo principal. Tudo bem? Então, beleza, olha o que aconteceu aqui. Essa é uma pergunta de sim ou não. O Bob mora aqui? Does Bob live here? Yes? No. Tudo bem? Mas toda pergunta básica gera uma pergunta complexa. É só eu pegar um pronome interrogativo. Então eu vou pegar esse mesmo trecho aqui, ó, e vou colocar um where na frente. Pronto, ó. Where does Bob live? Agora você entendeu da onde saiu essa pergunta aqui. Ele disse, dois pontos, abre aspas, onde o Bob mora? Aqui eu estou usando a vírgula, faz a mesma função. Where does Bob live? Você concorda agora comigo? Olha aqui, ó. Que quando eu falo assim, ó, ele perguntou, vai virar uma frase afirmativa. Vai virar uma frase afirmativa. Ou seja, quando vai isso aqui virar uma frase afirmativa, olha todo o processo que eu fiz, tá? Eu só sei que eu posso usar o doesn't na negativa e na pergunta. Afirmativa não preciso do auxiliar. Esse auxiliar vai sair. E quando o auxiliar sai, deixa de ser pergunta. Olha o que eu tô te dizendo aqui, que legal. E aí o que aconteceu? O does, que estava roubando o S, ó, o does que estava roubando o S do verbo saiu. Se ele saiu, volta o S do verbo. Aí eu vou usar essa frase afirmativa para dizer assim, ó, ele perguntou onde o Bob mora. Então fica assim, ó, he asked where, não tem mais auxiliar, Bob lives. Aí você fala, não, mas está diferente. Pois é, mas eu te disse agora há pouco que aí eu vou ter que ver quanto tempo se passou para eu repetir isso aqui e pode ser que eu deixe o verbo no presente. É possível. Ele perguntou onde o Bob mora. Vai que o Bob ainda mora lá. Ou se passou muito tempo. E aí, puxa, não, a última vez que eu falei com o cara ele estava perguntando do Bob, mas faz 3 anos. E a última coisa que ele perguntou onde o Bob morava. Aí sim, ficou igualzinho a esse daqui. Legal, né? Então você veja que, é difícil não, é só a gente se acostumar, mas a gente tem que ter essa fundamentação. Eu relembrei com você todo o Simple Present aqui, para a gente poder fazer isso. E este raciocínio, essa dinâmica, a gente vai levar para as outras estruturas. Vamos ver mais um exemplozinho aqui, ó. He said, how long has Bob been away? Há quanto tempo o Bob ficou fora, né? Quanto tempo ele ficou fora? Bom, esse has foi o cara que virou had. E ó, ele estava na frente porque é pergunta. Isso é present perfect, tá? Então o que acontece? Agora que vai deixar de ser pergunta, ele volta para depois do Bob. E aí eu poderia ter deixado ele como has ou fazer o raciocínio que a gente fez, que é jogar ele um pouquinho para o passado. Então ele me perguntou quanto tempo o Bob tinha ficado fora. Ó, tinha. Aqui ficou fora, que tinha ficado fora, tinha estado fora. Eu não gosto de fazer a tradução literal porque a gente acaba pecando um pouquinho quando a gente tem essa mania de tradução literal. Vamos mais um exemplo, olha só que legal. Essa aqui ficou fácil, né? Porque usa o verbo to be. Ele perguntou, ele disse, né? O Bob está em casa? Is Bob at home? Ó, lembra que esse is vai voltar para lá, hein? Então ficaria assim, ó. Ele perguntou se. Eu não consigo fugir do se. Ele perguntou se o Bob estava em casa, mas poderia permanecer o is. E agora você entende por que ele volta para trás do Bob, porque passou a ser uma frase afirmativa. He asked if Bob is at home ou was at home. E o último exemplo aqui com will, mesma coisa, tá? O will poderia ficar o will aqui, aí ele preferiu jogar um pouquinho para o passado. Já vou traduzir para você. He said, will Bob be at home soon? O Bob estará em casa logo? Ele perguntou se o Bob estaria em casa logo, mas ele também pode deixar o will. Ele perguntou se o Bob estará em casa logo. Concorda? Tranquilaço? Muito fácil? Pois bem, então tá aqui, ó. Quando a gente tem esse tipo de perguntinha, ele perguntou se, ó. Toda pergunta aqui que é de sim ou não, né? Ó, o Bob tá em casa? Sim, não. Ela vai gerar aqui um indirect question com se. Mas eu tenho sinônimos para o se. Se escreve se,
e se fala se, né? Se eu fosse você. Então nesse slide aqui eu só estou pontuando que a gente tem outras opções para o if. Ó, o Bob está em casa. He said, is Bob at home? He asked if Bob was at home, mas todos esses aqui de vermelho, ó, tá bem destacado para você, podem substituir a ideia do if de maneira um pouquinho mais formal, tá bom? Aí você fica com aquela que lhe convir mais, ou dependendo da situação com quem você está falando, né? Você ajusta o registro que a gente chama, né? Você ajusta a linguagem. Você não fala, por exemplo, com o seu vizinho da mesma maneira que você fala com o diretor da multinacional na qual você está pleiteando o emprego, por favor. Então olha só. Opções. Isso aqui se pronuncia whether. Whether. He asked whether Bob was at home. Ou he asked whether or not Bob was at home. Se ou não ele estava em casa. E aqui, se ele estava em casa ou não. He asked whether Bob was at home or not. Eu gosto muito dessa última forma aqui, ó. Bem bonitona, certo? E aí, olha só, a última parte. A última parte da nossa aula diz assim, tá? Indirect questions to, que é quando a pergunta começa assim. Could you tell me? Can you tell me? Ou do you know? Você poderia me dizer? Ou você pode me dizer? Ou você sabe? Normalmente a gente começa assim, né? Uma perguntinha. Você sabe? Enfim. Então o que acontece aqui? É bem simples com base no raciocínio que a gente já viu também. Quando eu pergunto, onde está o Bob? Isso é uma pergunta, ou está na frente do Bob, por razões que eu acabei de explicar. Na hora que eu coloco could you tell me, você concorda comigo que o could you tell me já é uma pergunta? Que quando eu falo para você assim, você poderia me dizer onde está o Bob? Claro, na verdade, se você souber, você já fala, o Bob está no escritório. Mas você concorda que na verdade eu estou perguntando na verdade mesmo? Se você for pensar em sentido literal, eu estou perguntando se você sabe me dizer. Ó, você poderia me dizer? A tua resposta podia ser simplesmente sim. Daí eu tenho que perguntar de novo, então tá, onde é que ele está? Concorda comigo? O que eu estou tentando te mostrar é que isso já é uma pergunta. E eu não posso juntar isso com isso. Eu não posso juntar pergunta com pergunta. Duas perguntas numa dá o que a gente chama de pleonasmo gramatical no inglês. O inglês não repete duas vezes a mesma coisa. Então, no momento em que eu uso uma estrutura como essa, a pergunta está contida aqui. O que eu vou colocar depois, ó, eu vou ter que transformar em complemento afirmativo. Isso aqui vai ter que deixar de ser uma pergunta e o is vem pra cá. Could you tell me where Bob is? Continua o ponto de interrogação, porque continua sendo uma pergunta, mas essa parte aqui, ó, tem que virar um complemento afirmativo. E é isso que a galera mais erra. É o que a galera mais erra. Porque a galera junta uma pergunta na outra. E o que é pior, soa bem. A pessoa fala assim, ó, could you tell me where is Bob? Where is Bob? Não, não é where is Bob. É where Bob is. Tá? Aí você está falando de maneira correta. Era o caso que a gente tinha para hoje. Então a gente tem dois exemplos aqui só para pontuar isso. Tá bom? Vamos lá? What time does the bank close? Ou seja, né? Que horas o banco fecha? Veja, o does tirou o S do verbo, igualzinho aqui o does tirou o S do live. No momento em que eu vou transformar isso aqui num complemento afirmativo, tudo isso aqui, eu só vou tirar o does daqui, ó. Esse cara vai ganhar o S de novo. E aí, ó, eu usei o do you know. Você sabe que horas o banco fecha, né? Do you know what time the bank closes? Por que agora? Isso aqui virou complemento afirmativo. A pergunta está contida aqui. A pergunta, bem na verdade, se a gente for bem chato e literal, a pergunta aqui é, você sabe? Você poderia, numa pergunta como essa, você sabe que horas o banco fecha? Simplesmente dizer assim para mim, sei. É claro que eu vou ficar, né, irritado, qualquer pessoa ia ficar e ia falar assim, mas então me diga que horas uma vez. Mas na verdade mesmo, você está usando isso aqui. E para que serve essa estrutura então, professor? Se a ideia é eu responder já que horas o banco fecha, serve para você deixar o teu discurso mais polido, mais formal, tá bom? Vamos a um último exemplo aqui com o Can you tell me? Ó, onde posso achar um bom restaurante perto daqui? Where can I? Ó, é pergunta, o can passou para frente. Where can I find a good restaurant near here? E aí, ó, você pode me dizer, agora a pergunta está contida aqui. Se a pergunta está contida aqui, o can volta para depois do sujeito. E o resto é tudo igual. Nem é tão difícil, né? Can you tell me where I can find a good restaurant near here? É isso. Então, se você parar para pensar, esse é um assunto que decorre da aula anterior de Reported Speech, de discurso indireto, e aí, de novo, a gente precisa daquela nossa velha fundamentação das estruturas básicas do inglês para dar conta disso aqui. Vai por mim, não é tão difícil quanto parece, é só uma questão de prática. Precisou de mim, sábado me achar, ficamos por aqui, vejo você na nossa próxima aula com um tema novo. See you, bye!